Fala galera, tudo bem? Aqui com vocês é o professor Rafael Carlos, de Sociologia, da plataforma Gonçalves Dias. E a gente está aqui em mais uma videoaula das atividades curriculares complementares. E hoje a gente vai falar sobre as diversas faces da cultura. A cultura erudita, a cultura popular e também a cultura de massa. Então acompanha aí comigo, vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre, novamente, a definição de cultura. Eu sei que tu já teve uma aula sobre isso e a gente vai reforçar agora o que cultura significa. E vou te relembrar que cultura é tudo aquilo que resulta da criação humana. Ideias, artefatos, costumes, leis, crenças morais, conhecimento, tudo isso que é adquirido e também transmitido através do convívio social. É por meio da cultura que nós buscamos soluções para nossos problemas do cotidiano. Interpretamos a realidade e produzimos também novas maneiras, novas formas de interpretação social. Tá? Então a cultura ela tem a ver com tudo isso, conhecimento, moral, crenças, costumes e também com a busca de soluções para coisas ali do nosso cotidiano. E aí eu vou falar para vocês de um teórico francês chamado Félix Guattari. Tá? O nome dele se pronuncia assim. Se escreve Félix Guattari, mas se pronuncia Guattari, porque ele é francês. E os três sentidos da palavra cultura. Então esse teórico francês, o Guattari, ele elabora uma ideia de que na sociologia a gente pode ter a cultura trabalhada em três sentidos diferentes. Cultura é uma palavra polissêmica ou polissemântica. O que significa isso? É uma palavra que tem muitos significados, dependendo de como você a utiliza. Se você, por exemplo, fala sobre a agricultura, a cultura da soja, lá em Balsas, ali na região sul do Maranhão, você está falando de cultura no sentido de cultivar. Se você está falando de cultura, por exemplo, no sentido de uma cultura bacteriana no organismo de alguém, já é outro sentido, já não é mais cultivo, já é a expansão de uma bactéria. Então, cultura pode significar muitas coisas diferentes. Cultura tem vários sinônimos, tá? Só que na sociologia, de maneira mais pontual, de maneira mais específica, existem três sentidos. São sentidos ali apontados pelo Félix Guattari. O primeiro sentido é chamado de cultura-valor, que refere-se ao conhecimento que determinado indivíduo tem. Então, toda vez que numa frase tu conseguir substituir a palavra cultura pela palavra conhecimento, pela palavra inteligência, pela palavra sabedoria, a gente trabalha com esse primeiro sentido que é cultura-valor. Então, cultura-valor tem a ver com o conhecimento, a sabedoria, a inteligência que uma pessoa tem. Aí, nesse sentido, você pode falar o seguinte: aquela professora tem muita cultura. Então, certamente aí na tua escola tem professoras, professores que você admira, que você considera que são homens e mulheres muito inteligentes, que têm bastante conhecimento. E aí você vai dizer, esse professor é uma pessoa culta, essa professora é uma pessoa culta. Significa o quê? É uma pessoa que tem cultura, que tem muito conhecimento, que é muito inteligente. Então esse primeiro sentido denota essa ideia, de que a cultura se refere ao conhecimento acumulado que determinada pessoa tem. Por isso ela é uma pessoa que tem muita cultura. Certo? O segundo sentido, apontado pelo Guattari, a gente chama de cultura alma coletiva. Então já não é mais a referência do indivíduo, mas a referência do grupo, da coletividade. Nessa ideia, a cultura, a palavra cultura, ela se refere à identidade coletiva de um povo. Ou seja, as marcas que determinam a característica daquele grupo social. Quando tu fala, por exemplo, da cultura maranhense, aí tu vai lembrar do Bumba Meu Boi, do tambor de crioula, vai lembrar, por exemplo, da culinária maranhense, né, dos pratos típicos, do arroz de cuchá, do peixe frito, do vatapá, da torta de camarão. Então, tudo isso compõe aquilo que marca a identidade do povo maranhense. Quando a gente pensa no Maranhão, a gente pensa nas músicas, nas festas populares, na festa do divino, no Bumba Meu Boi, pensa em várias coisas que nos dão a ideia de uma maranhensidade, de uma identidade do povo maranhense. Então veja agora que o foco não é mais a pessoa, mas é o grupo, é o coletivo, as características que marcam aquele grupo social.
Por exemplo, quando a gente diz que a cultura maranhense é uma cultura muito diversificada, muito rica, né? E é verdade mesmo. Terceiro sentido da palavra cultura, segundo o Guattari, é quando a gente fala de cultura como cultura mercadoria. E aí, nesse terceiro sentido, a palavra cultura vai se referir aos objetos que podem ser tanto produzidos quanto também consumidos culturalmente. Quando você diz assim, ó, gasto muito dinheiro consumindo cultura, o que você quer dizer? Quer dizer que você compra muitos livros, quer dizer que você vai ao cinema, vai ao teatro, que você frequenta shows. Então isso é gastar dinheiro com cultura. É quando você atribui à ideia de cultura uma coisa que se pode investir, que se pode gastar, que se pode comprar, que se pode vender. Então esses objetos, né, livros, CDs, DVDs, cinema, teatro, peças de teatro que você vai assistir, é uma forma de você consumir cultura. Então existe também esse terceiro sentido, segundo Félix Guattari. E o que é cultura erudita? Cultura erudita que, inclusive, é um dos tipos de cultura que dão título à nossa aula de hoje, à nossa videoaula. A ideia de uma cultura erudita é uma ideia de uma cultura que é mais intelectualmente valorizada, que tem um aspecto formal muito mais forte, muito mais intenso. Então, cultura erudita é a cultura criada por uma elite econômica, social ou intelectual que tenta se sobrepor aos outros tipos de cultura por meio de sua própria classificação. Então, a ideia de cultura erudita dá uma ideia, entre aspas, de uma cultura, entre aspas, superior, tá? Entre aspas, não quer dizer que seja de fato superior, mas é uma ideia de que existe uma hierarquia, né? Uma escala de cultura, e a cultura erudita seria ali o ponto mais alto dessa escala. Então, por isso que a gente fala que é uma cultura produzida por uma elite, que pode ser intelectual, econômica ou social, e que acaba meio que fechando, tornando um nicho, né, aquela cultura chamada de cultura erudita. Por nascer no meio que possui o maior acesso ao estudo formal, a cultura erudita tende a ser um tipo de cultura mais elaborada, do ponto de vista técnico mesmo, né? Então, por exemplo, a música de Beethoven, a música de Vivaldi, de Bach, que são compositores de música clássica. Então, a ideia da música clássica, da ópera, por exemplo, é muito relacionada à ideia de uma coisa que é tecnicamente bem construída. Exatamente por fazer parte ali, por ser construída por uma elite que teve acesso ao estudo formal de música, de partitura, etc. Então, esse tipo de música, por exemplo, no universo da cultura, é visto como música erudita. Como essa música que tem um padrão técnico mais rebuscado, né, que é elaborado de uma forma mais, com mais esmero, com mais dedicação, certo? E que acaba tendo essa classificação de cultura erudita. Mas aí também tem a cultura popular. Diferente da cultura erudita, a cultura popular é vista como uma cultura mais tradicional, mais mesmo do povão, originária daquele grupo social que está ali inserida, certo? Então, olha só, a cultura popular é a cultura tradicional. Então, quando a gente usa a palavra tradicional para determinar alguma coisa que faz parte da cultura, geralmente aquela coisa é da cultura popular. Quando você fala de um bloco tradicional, é da cultura popular. Então, tudo que tenha a expressão tradicional, geralmente está vinculado a essa cultura, que não é a cultura erudita, não é a cultura formalmente mais bem elaborada, mas que é a cultura da tradição, daquele grupo, daquela região, daquela cidade, né, daquele estado, ok? Muitas vezes tem uma menor elaboração técnica, ela não é tão bem elaborada quanto a cultura erudita, mas que objetiva apenas a produção artística para a expressão do artista e do grupo também. Então a ideia da cultura popular, em relação à cultura erudita, é que ela é formalmente menos bem construída, digamos assim. A cultura erudita ela tem um padrão formal de construção que é mais elevado, enquanto a cultura popular é mais a expressão mesmo, da musicalidade, da crença, muitas vezes, daquele grupo que torna aquilo uma tradição, certo? A cultura popular é um modo de fazer artístico, autêntico, original, fruto dos esforços de criação de uma camada popular da sociedade com aquilo que se tem alcance. Então, muitas vezes, a cultura popular não é uma cultura produzida por uma elite intelectual.
Você pega, por exemplo, bumba boi, tambor de crioula, não é necessariamente produzido pela elite econômica ou pela elite intelectual, e muito menos consumido por ela também. Mas expressa muito as camadas mais populares, que ao longo do tempo consolidam aquilo e transformam em uma tradição. Então você percebe que a cultura popular ela tem um sentido bem diferente da chamada cultura erudita. Podemos eleger como exemplos de cultura popular, olha só, a música caipira brasileira, né, lá do interior de São Paulo, né, do interior de Goiás, lá do centro-oeste, essa música caipira de raiz, chamada de sertanejo raiz, é um exemplo de música popular. O samba, que é a expressão mais significativa da música popular no Brasil. A literatura de cordel nordestina, né, que a gente já está falando não mais de música, mas de literatura. Então, a literatura de cordel no Nordeste é uma coisa muito marcante, é parte da cultura popular. A culinária popular também, os pratos típicos, a gente citou alguns deles ainda há pouco, né? O arroz de cuchá, torta de camarão, peixe frito aqui no Maranhão, são exemplos de pratos típicos, né? Então, tudo isso compõe essa ideia de uma cultura popular, que não é uma cultura rebuscada, muito bem elaborada, no sentido técnico e intelectual, mas que expressa muito as características daquele grupo social a que ela se refere. E aí, por último, a cultura de massa, que é vista como uma cultura mais popularesca, que é diferente de popular, que tem um alcance maior, exatamente por ser uma cultura mais midiática, produzida realmente para o consumo em larga escala, para o consumo da grande massa, né, do povão. Então essa cultura de massa não é uma manifestação cultural autêntica, criada por um povo ou por uma elite, né, no caso da cultura erudita. Mas é um produto. Essa cultura chamada de cultura de massa, ela tem muito a ver com aquela ideia que a gente viu ainda agora da cultura mercadoria, que eu falei do Félix Guattari, aquele terceiro sentido da palavra cultura, tá? Então essa cultura de massa é mais associada a esse sentido, de perceber a cultura como um produto, uma mercadoria. E quando você tem um produto, você quer vender esse produto o máximo possível, certo? Então por isso que essa cultura de massa, ela está muito ligada a essa lógica de mercado, a essa lógica do consumo, certo? Então ela tem a ver com essa produção da indústria cultural que visa atender às normas do mercado e fazer da cultura e da arte um negócio lucrativo. Então, o foco dessa produção não é a expressão do povo, muito menos um rebuscamento intelectual ou formal, mas é muito mais mesmo o mercado, o lucro, né? Atingir a chamada grande massa, produzindo e vendendo elementos culturais como se fossem objetos que as pessoas desejam comprar. Então é bem fácil a gente diferenciar. A cultura erudita, ela tem um padrão formal e estético mais bem elaborado, ela é vista como uma cultura até mesmo de elite, certo? A cultura popular é uma cultura mais autêntica, mais genuína, que reflete as características daquele grupo onde ela foi criada. E a cultura de massa é uma cultura voltada ao mercado, cujo principal objetivo é o lucro, é transformar aquilo num produto rentável que muita gente consiga acessar e, portanto, comprar e, portanto, consumir, ok? A cultura de massa tem como finalidade a produção voltada para o consumo, lembra disso, e também para o lucro. Lucro, percebendo a cultura como um simples entretenimento. Então a cultura, para a cultura de massa, é vista como um entretenimento, como algo que precisa ser rentável, que precisa atingir realmente o grande público e precise, no final, dar lucro, certo? E aí vamos fazer uma questão para a gente poder ver se a gente conseguiu fixar aí todas essas ideias e conceitos relacionados às diversas faces da cultura, né? A cultura popular, a cultura erudita e a cultura de massa. Então vamos lá. A gente tem uma questão que começa assim. Ao final do ano da França no Brasil, aconteceu na Bahia um encontro único entre a bossa nova brasileira, característica da música brasileira, e a música francesa. No show do cantor e compositor baiano, radicado na França, Paulo Costa. O show se chama Toulouse em Bossa. Toulouse é o nome de uma cidade francesa, tá? Por conta da versão da música Toulouse, de Cláudio Nogaro,
que é uma espécie de hino deles, tal como é para nós Garota de Ipanema, né? Então aquela música, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, Garota de Ipanema, existe uma música que é semelhante a essa na França, né? Que é uma música muito importante lá para eles, que é a música Toulouse. Então ele fez essa associação, essa ligação na Toulouse e na bossa, beleza? Nougaro, que é o nome desse cara que fez a composição que eu citei, é famoso na França e conhecido por suas versões de músicas brasileiras, como O Que Será e Berimbau. Então tem um cara lá na França que ele pega a música, né, produzida no Brasil, faz uma adaptação e uma versão francesa para as letras de música. É muito parecido com o que muitas bandas de forró no Brasil fazem com letras de música que vêm de fora, né? Músicas do Scorpions, por exemplo, do Kiss, das bandas de rock, que eles pegam a melodia, adaptam uma letra em português em cima daquela melodia e gravam. Então, também na França, acontece isso com a música brasileira, né? Eles pegam a melodia da música, fazem ali uma letra em francês, uma versão, e gravam lá também, certo? E aí tem disponível aqui no site, Ano da França no Brasil, cultura.gov, etc. Beleza, vamos para a pergunta. A pergunta é o coração da questão. A parte mais importante de uma questão é a pergunta. Porque não adianta nada você tentar encontrar uma resposta se você não entendeu aquilo que foi perguntado. Por isso que eu digo que a pergunta é o coração da questão. A parte mais importante de uma questão é entender a pergunta. Aí você tem condições para acertar a resposta. Vamos lá, a pergunta é a seguinte, atenção. O que representam encontros como o ocorrido na Bahia, que a gente acabou de ler, né? Entre um compositor francês, um músico brasileiro e tal, esse encontro de mistura de ritmos, né? O que isso significa para o patrimônio cultural das sociedades brasileira e francesa? O que esse tipo de evento, o que esses encontros de culturas diferentes simbolizam para o patrimônio cultural, tanto da França quanto do Brasil? Letra A. Ocasião para identificar qual das duas culturas é mais cosmopolita e deve ser difundida entre os demais países. Pessoal, isso aqui não é uma competição de uma cultura com a outra, pelo contrário. Isso aqui é uma mistura de elementos culturais, né? Formando algo novo e não competindo entre elas. Até porque essa ideia de cultura superior, de cultura melhor que a outra, isso não existe. Isso é bobagem. As culturas são diferentes. Não quer dizer que sejam melhores ou piores que a nossa, tá? Então a letra A você pode descartar. Letra B. É uma oportunidade de se aprender a riqueza da diversidade cultural e a possibilidade de fazer dialogar as culturas diferentes. A letra B está bacana. Então, esses encontros aí são oportunidades para a gente poder entender a diversidade cultural e até mesmo ali fazer dialogar, né, essas culturas que são distintas. Letra B está tranquilo. Me parece até que essa vai ser uma alternativa bem possível da gente marcar como correta. Ela está realmente respondendo a pergunta. Letra C. É uma mostra das diferenças entre as duas culturas. Pessoal, o foco não é esse. A ideia não é você mostrar que as culturas são diferentes, porque elas são. Mas é de mostrar que elas podem interagir, que elas podem dialogar, como diz a letra B. Então esse começo da letra C já torna ela uma opção inviável. Letra D. Demonstração da heterogeneidade das composições e da distância cultural entre os dois países. A questão aqui não é se afastar, não é mostrar a distância, mas é exatamente misturar, é fundir elementos das culturas. Então a questão da distância aqui também torna errada a letra D. Letra E. É uma tentativa de se evidenciar a semelhança linguística do francês e do português, com o intuito de unir as diferentes sociedades. Não. Aí você já exagerou. Dizer que português e francês são línguas muito próximas, muito semelhantes, não é verdade. Certamente você já viu algum filme, alguma série, alguém falando francês. É difícil para a gente entender, não é tão próxima a questão linguística. E outra coisa, a ideia aqui não é unir as diferentes sociedades, mas é mostrar que, mesmo sendo diferentes,
é possível que elas dialoguem, né? Mesmo na diferença, existe a possibilidade da tolerância e do diálogo. Por isso que a alternativa que melhor responde ao que foi perguntado vai ser a letra B de bola. É uma oportunidade de apreciar a riqueza da diversidade e também de fazer dialogar as diferentes culturas. Então, com essa questão, a gente encerra essa videoaula de Sociologia. Espero que tenha sido boa para vocês e a gente deixa marcado um próximo encontro para a próxima videoaula de Sociologia. Lembrando que não se esqueçam de acessar o plano de estudo sempre para obter mais informações sobre a aula, beleza? Então é isso, eu fico por aqui. Um abraço a todos. Tchau, tchau.